Olá ouvintes. Estava aqui a ler os jornais de hoje para, portanto, me inteirar do que é que se passa pelo mundo e aqui nos Estados Unidos para vos dar as últimas informações. Portanto, este é o Washington Fora de Horas, vai todos os dias para o ar, pela internet, todos os dias a esta hora e como devido ao coronavírus, portanto, às restrições impostas pelo coronavírus, nós estamos limitados, estamos a fazer isto de casa e nós, portanto, agradecemos a vossa compreensão. Claro está, os nossos programas de rádio também continuam e todos os dias está aqui uma pessoa diferente. Estavas eu a dizer que estava a ler o jornal. Este é o Washington Post, portanto, o Washington Post tem como título Críticas de republicanos a Trump aumentam. Portanto, isto tudo a ver com aquela questão da morte daquele africano-americano George Floyd nas mãos da polícia. Tem também aqui uma outra notícia referente à, portanto, à pandemia do coronavírus e aos efeitos na economia. Diz que a recuperação será lenta, embora a queda da economia esteja a diminuir. Portanto, isto é o Washington Post e já agora eu aproveito para vos mostrar aqui também o New York Times. Portanto, esta é a primeira página do New York Times. Tirsan Waka Matavela está-nos a falar da terra da boa gente, Inhambane, bem bonita. Eu ia lá muitas vezes quando era mais jovem. Portanto, este é o New York Times e aqui tem uma foto, portanto, de um memorial, ontem um serviço religioso, ontem em memória de George Floyd. E o título é no memorial a Floyd, um grito de dor, tirem o vosso joelho dos nossos pescoços. Portanto, isto é o New York Times, a primeira página de hoje. Temos aqui também mais fotos da primeira página do New York Times. À sexta-feira, tanto o New York Times como o Washington Post têm umas secções interessantes. Há também, claro, a página de negócios, aqui no New York Times. Não é a página, é a secção. E depois temos aqui, ao fim de semana, no New York Times, temos uma secção que se chama Arte ao Fim de Semana e que, portanto, fala de cinema, de música, enfim, de todas as artes. Eu costumo sempre ler, principalmente pelas críticas aos últimos filmes. Claro está que agora não há cinema, mas o que estes jornais têm feito, tanto o New York Times como o Washington Post, é dizer-nos onde é que podemos ver filmes na internet. Portanto, isto é a página das artes do New York Times. O Washington Post tem uma outra secção interessante sobre a mesma questão, mas ele fala de modo diferente. Dentro do Washington Post de sexta-feira, eles publicam uma secção chamada Fim de Semana. E nessa secção do fim de semana do Washington Post, portanto, aqui, por exemplo, não é só de artes. A secção do fim de semana do Washington Post cobre tudo. Cobre cozinha, receitas, restaurantes, faz a revisão de restaurantes. E, claro está, portanto, aqui temos uma página, um artigo sobre um restaurante. Temos também cinema, claro está. Portanto, isto é o Washington Post, chama-se Fim de Semana. O New York Times prefere chamar a sua secção e vem em formato tabloide, o Washington Post. Já o New York Times prefere chamar a sua secção As Artes ao Fim de Semana. Estou aqui já com muitos ouvintes, Cremilda Abreu Coutinho, assistindo a partir de Porto Alegre, no Brasil. Coutinho, dizem que Porto Alegre não é alegre, nem é Porto. Ora bem, vamos a ver, diga-nos qualquer coisa. É Porto e é alegre ou não? Temos também aqui o Simeão Amos, Christian Wakamatavel, boa, como estão nossos? Da Páscoa. Tudo bem, muito bem. Então agora que já vos dei a conhecer os jornais, vamos então às notícias de hoje. E vamos começar com mais notícias. O número de mortes em África devido à Covid nas últimas 24 horas subiu para 4.756, mais 155, em quase 170 mil casos nos 54 países. O número de mortos passou de 4.601 para 4.756
enquanto o número de infectados subiu de 62.673 para 169.836. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o norte da África, tem 2.108 mortos e 49.668 casos. Muitos ouvintes aqui a entrarem em linha. Temos aqui o Léo, bom dia, Brasil também. O Engels Pensador, acompanhando a partir de Angola. Engels Pensador, ora bem. A África Austral é a segunda região com mais casos de coronavírus, tem 43.318 e 873 mortos, e a maioria está concentrada na África do Sul, que ultrapassou hoje os 40 mil casos e é o segundo país com mais mortes, 848. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.339 casos e 8 mortos, e temos Cabo Verde com 502 infecções, 5 mortos, São Tomé 499 casos, 12 mortos, Moçambique 352 casos, 2 mortos, Angola tem 86 casos e 4 mortos. O Brasil é que continua a subir drasticamente, tem um recorde diário de mortes, contabilizou 1.349 mortos nas últimas 24 horas e identificou 28.633 casos nas últimas 24 horas. No Brasil, portanto, há agora um total de 32.548 mortos em mais de 584.016 casos. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e há mais de 6.500.000 pessoas infectadas. Vamos continuar com as notícias, vamos para Moçambique. Temos aqui, entretanto, mais ouvintes. Temos o Zé Fabiano Silva Silva, ele está em Cabo Verde. Temos o Ndijawo Luanja, boa tarde a partir do Namibe, terra da felicidade, o Namibe. Sansão Chume, boa tarde, estou ligado a partir do Maputo. Ora bem, boa, uma potência aqui em linha. Vamos continuar agora com uma notícia de Moçambique. Pelo menos 38 guerrilheiros de Renamo, em Sofala, entregaram ontem as armas no âmbito do processo de desarmamento. A desmobilização deste grupo está a ser feita por fases devido às medidas de prevenção contra a pandemia. A primeira fase decorreu na quinta-feira. Foram abrangidos 20 guerrilheiros que entregaram as armas e foram integrados na vida civil. Na segunda fase, que decorreu hoje na presença do chefe de Estado, Filipe Nyusi, e do presidente da Renamo, Ossuf Momad, espera-se que mais 18 guerrilheiros sejam abrangidos. Na quinta-feira, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, empossou Aníbal Rafael Chefe, um oficial da guerrilha da Renamo, no cargo de diretor do Departamento de Comunicações do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Portanto, Aníbal Rafael Chefe passa a ser chefe do setor de comunicações do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Tribunal Constitucional do Burundi rejeitou o apelo da oposição sobre os resultados eleitorais e declarou o candidato do partido no poder, Evariste Ndayishimiye, vencedor das eleições. Ora, tenho aqui o Filipe, que foi nosso colega. Sempre julguei que fosse já ator de Hollywood. Não, era bom, era, mas não dá. Silvio Guime, boa tarde a partir de Angola. Danilson Bernardo, boa tarde, estou ligado a partir de Luanda. Nelito Chiluata está em Luanda, nas Belas. Belas é o município do Nelito Chiluata. Não sei se o Filipe ainda está em linha, mas se tiver, perdeu aqui os cabeçalhos. Perdeu os cabeçalhos do New York Times e do Washington Post. Eu já volto lá porque há aqui um ouvinte a pedir que a gente mostre isso outra vez. De qualquer maneira, vamos continuar aqui e agora vamos aqui para Washington. A Presidente da Câmara de Washington levantou o recolher obrigatório imposto na sequência de distúrbios durante manifestações de protesto contra a morte do africano-americano George Floyd às mãos da polícia. Através dos Estados Unidos voltaram a realizar-se ontem à noite manifestações em várias cidades. Na generalidade decorreram de forma pacífica. Amanhã espera-se uma grande manifestação na capital. No México registaram-se ontem confrontos entre a polícia e manifestantes
que protestavam contra a morte de um homem que havia sido preso pela polícia por não usar a máscara de proteção contra o coronavírus. Em Guadalajara, manifestantes arrombaram as portas do Palácio do Governo e incendiaram vários carros da polícia. Tenho que beber aqui qualquer coisa. A Rússia disse que vai retaliar de modo idêntico contra a expulsão de 2 dos seus diplomatas. Uma interrupção? Vamos continuar. Esperemos que estejamos em linha. Tivemos uma ligeira interrupção. Aqui nos Estados Unidos ainda, 9 bombeiros foram hospitalizados num incêndio a bordo do navio norueguês no porto de Jacksonville, na Flórida. Os bombeiros ficaram feridos, alguns em estado grave na sequência de uma explosão a bordo. A tripulação de 22 membros já tinha sido evacuada. O navio estava carregado de automóveis em segunda mão e pronto a largar quando o incêndio deflagrou. E agora aqui uma notícia referente à Twitter e ao Donald Trump. A Twitter desativou um vídeo da campanha presidencial de Donald Trump prestando homenagem a George Floyd, o africano-americano que morreu quando estava a ser preso. A Twitter disse que o vídeo, com fotos e vídeos, tinha sido objeto de uma queixa de violação de direitos de autor. O vice-secretário de imprensa da campanha de Trump lamentou o que disse ser o facto de Twitter se ter juntado a outros meios de informação em censurar Donald Trump. Está aqui um ouvinte que faz uma pergunta interessante. Com o número de pessoas aglomeradas nas manifestações sobre a morte de George Floyd, não vai aumentar o número de infectados pela Covid-19? É uma preocupação, sim senhora. Tem havido essa preocupação, nos jornais tem-se falado disso. As autoridades sanitárias dizem que há esse perigo. Com efeito, vamos a ver, na generalidade nos Estados Unidos está-se a assistir a uma queda, mas vamos a ver o que é que isto dá. Portanto, estas manifestações com muitos aglomerados de pessoas. Temos aqui o Ramadame Elício, que também diz que está fechado pela quarentena. Juntos a nós, também estamos fechados. Bem, a gente aqui já pode sair um pouco mais. Estava eu a dizer que a companhia Twitter desativou um vídeo à campanha presidencial de Donald Trump, prestando homenagem a George Floyd. O Twitter disse que o vídeo, que tinha fotos e vídeos, tinha sido objeto de uma queixa de violação de direitos de autor. O vice-secretário de imprensa da campanha de Trump lamentou o que disse ser o facto de Twitter se ter juntado a outros meios de informação em censurar Donald Trump. O vídeo de 3 minutos e 45 segundos está também no YouTube e na página do Facebook de Trump. Teve mais de 1.400.000 acessos ao YouTube e ao Facebook. Como eu tinha antes de terminar as notícias e passarmos ao desporto, como eu tinha um pedido aqui de um ouvinte para mostrar outra vez as primeiras páginas. Esta é a primeira página do Washington Post de hoje. E as críticas republicanas de Trump aumentam. Portanto, esta é a primeira página do Washington Post de hoje. Quanto à primeira página do New York Times, é esta. New York Times aqui, primeira página, que diz: no serviço religioso a Floyd, um grito de dor, tirem o seu joelho do nosso pescoço. Enfim, este é o título dos jornais. E agora, que já acabamos com as notícias, vamos para o desporto. E no desporto, o cabeçalho é, sem dúvida, CR7. Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a ultrapassar, ouçam bem, $1.000 milhões de rendimentos ao longo da sua carreira, e a sua carreira ainda não acabou. Portanto, Ronaldo, primeiro futebolista a ultrapassar os $1.000 milhões de rendimentos ao longo da sua carreira. Isto segundo a revista económica Forbes, que disse que o ano passado Ronaldo ganhou $105 milhões antes de impostos e outros pagamentos, ultrapassando, portanto, os $1.000 milhões na sua carreira. A Forbes disse que desses $1.000 milhões, 650 milhões foram salários oferidos durante a sua carreira de 17 anos e que deverá alcançar os 765 milhões quando terminar o seu atual contrato com o Juventus em 2022. Aqui, José Alberto está ligado a partir de Gaborone, no Botsuana. Muito bem, José Alberto. Nunca fui ao Botsuana, a Gaborone. Nunca lá fui. Gostava de lá ir, mas nunca lá fui. Ainda outro dia estava a falar com um colega sobre o Botsuana,
que me perguntava qual é a situação económica do Botsuana e eu disse-lhe que não sabia, mas que na generalidade o Botsuana tem-se portado bem no que diz respeito à sua economia. Em Portugal, entretanto, onde Ronaldo iniciou a sua carreira no Sporting, ontem o Benfica perdeu uma oportunidade de se isolar no topo, empatou em casa com o Tondela a 0 golos. Não é bom. Tem agora o mesmo número de pontos que o Porto no topo da tabela, ambos com 60 pontos, mas é o Benfica que está no topo devido à diferença de golos. O treinador do Benfica, Bruno Lage, falou. Nós temos declarações de Bruno Lage e não só, de vários outros treinadores no nosso programa de rádio, no nosso programa de desporto. Os adeptos do Benfica é que não gostaram do empate. O autocarro com os jogadores foi apedrejado. 2 foram ao hospital, ferimentos ligeiros. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, pediu o que chamou de ação implacável contra os responsáveis. Num outro jogo importante de ontem, o Sporting, já com o novo técnico Ruben Amorim em comandar, foi a Guimarães empatar a 2 golos. Com estes jogos, uma coisa é certa, a qualidade de futebol caiu muito em Portugal. Ruben Amorim concordou, disse que realmente o futebol não está ao seu mais alto nível, e o treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, também concordou. Nós temos ambas estas declarações no desporto. O Sporting está em 4º lugar, a 4 pontos do Braga, que joga hoje. Ora bem, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui mais do desporto. Tenho a NBA, mas entretanto parece que me surgiu aqui uma complicação aqui no computador. Vamos à página. Portanto, o que eu tenho aqui é que... Lionel Messi lesionou-se num treino. Má notícia para o Barcelona. O campeonato em Espanha reinicia-se na próxima semana. No basquetebol americano, a NBA aprovou ontem o recomeço do campeonato com todos os jogos em Orlando, na Flórida. Cada uma das 22 equipas vai jogar 8 jogos antes dos playoffs. Os primeiros jogos deverão ter lugar a 31 de julho e o campeonato deverá terminar em outubro. A próxima época inicia-se em dezembro. Ora, vamos lá ver. Eu tenho agora aqui uma coisa que tenho a agradecer à Mayra. É a Mayra que me manda isso todas as semanas. Deixa-me, entretanto, fechar isto. Estava aqui com problemas no computador. De qualquer maneira, eu tenho aqui em papel que é o que é que está a bater, o que é que está trending na internet. Agora vamos lá ver. Comunidade no Twitter, mais um vídeo de polícias a portarem-se mal. A comunidade no Twitter está revoltada. Cerca de 80 mil tweets dedicados a um tema. He's 75, ele tem 75 anos. Tornou-se popular depois de um vídeo a mostrar um homem de 75 anos a dirigir-se a uma carga da polícia de choque na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, e a ser empurrado pela polícia. O homem caiu, bateu com a cabeça, começou a sangrar, foi levado para o hospital. As imagens mostram os agentes a passarem por ele sem o abordarem para o socorrer. A polícia chamou a ajuda médica, o homem está hospitalizado. Aparentemente, o homem tinha um capacete que pertencia à força da polícia e queria devolvê-lo. Ele está hospitalizado em situação preocupante, mas em estado estável. 2 polícias que o empurraram o homem foram suspensos, sem salário. No Facebook há uma série de publicações relacionadas com o clima que se vive nestes últimos dias nos Estados Unidos. Destacamos hoje a publicação do perfil Star Wars no Comic Book, que partilhou a mensagem de apoio do cineasta J.J. Abrams ao ator britânico John Boyega. John Boyega liderou esta semana uma manifestação contra o racismo em Londres, em que partilhou fortes palavras sobre o risco de perder o seu emprego. Ele é uma das estrelas da sequela de ficção Guerra das Estrelas. Abrams, o realizador de filmes de ação e de super-heróis, disse que implora para poder trabalhar com Boyega. Portanto, Boyega pode descansar, porque tem pelo menos uma pessoa muito bem cotada no mundo do cinema que quer trabalhar com ele. Este post tem mais de 3 mil reações, cerca de 300 partilhas e mais de 150 comentários. Tenho aqui mais um ouvinte em linha, o Gilson Adão. Boa tarde, ligado a partir de Luanda. O YouTube está a liderar a tabela da Billboard 100 e no YouTube a dupla Lady Gaga e Ariana Grande continua em grande. Uma semana depois de lançar Rain On Me, o vídeo musical já ultrapassou 84 milhões de visualizações.
Portanto, a Ariana Grande em grande e a Lady Gaga a pôr todo o mundo gaga. Ora bem, isso é no YouTube. Também trailers de filmes, como é que se diz? Apresentações de filmes. 3 dominam o interesse dos internautas do YouTube. Tenet, com 485 mil visualizações. Lovecraft Country, com 80 mil visualizações. e Inheritance, o mais recente entre os três, com 158 mil visualizações. No website da Voz da América, voaportuguês.com, o assunto que está a chamar mais a atenção dos internautas é um artigo de declarações do general angolano Paca. Eu tenho a dizer que o general Paca bate sempre muita gente, porque o Paca não tem papas na língua. Mais de 10 mil pessoas já leram o artigo desta quarta-feira em que ele diz que todos os generais que são gatunos só têm um lugar para ir. É a cadeia. No artigo, o general diz que generais que roubaram devem ser levados à justiça. Para ele ler este artigo e deixar lá o seu comentário, vá a voaportuguês.com/Angola. voaportuguês.com/Angola. Temos também um outro assunto popular, que é a entrevista com o jornalista André Batista sobre a revolta no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Aí pode ir a voaportuguês.com/Moçambique. voaportuguês.com/Moçambique. No Google, deixámos o melhor para o fim, ou pelo menos o mais saboroso. Hoje é o Dia Nacional do Donut nos Estados Unidos. Portanto, é natural que milhares de pesquisas no Google sejam sobre o dia deste doce, é redondo, com um buraco no meio, carregado de todos os açúcares que fazem mal, mas sabem bem, diz a Mayra. O donut é uma espécie de bola de Berlim, mas não é bem bola de Berlim. É assim redondo, tem um buraco no meio, e com muito açúcar no topo, e no meio pode ser recheado com várias coisas, ou chocolate, ou outras coisas. Portanto, é muito popular aqui nos Estados Unidos. Dá para engordar o donut. Portanto, Google, hoje toda a gente à procura do que é um donut. Portanto, se quiser saber o que é um donut, é ir ao Google e pôr donut. D-O-N-U-T. Donut. Portanto, estamos a chegar ao fim. Eu vou só recordar aqui a principal notícia. Portanto, o número de mortes em África devido à Covid subiu nas últimas 24 horas para 4.756, mais 155 em quase 170 mil casos nos 54 países. Portanto, amigo ouvinte, continue sintonizado connosco a partir da internet. Estamos lá, VOA Português. E não se esqueça, mais tarde pode também ouvir o nosso programa de rádio. Ouvintes de Angola, hoje é dia do Angola Fala Só. Temos o líder da Juventude da UNITA e temos também o líder do Conselho Nacional da Juventude. Uma conversa interessante, portanto não se esqueça, Angola Fala Só, dentro de pouco tempo no programa de rádio. Pode também ir à nossa página, que o programa vai lá estar em breve. Eu vou-me despedir, pedindo aos ouvintes para continuarem com a Voz da América e também para continuarem connosco através da internet, através de todas as redes sociais. Não se esqueça, todos os dias da semana estamos aqui neste Washington Fora de Hora para vos dar a última e entrar em contacto convosco. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir. Até à próxima e não se esqueça, mantenha-se em segurança. Temos que bater o coronavírus, a Covid-19. Mantemos-nos em segurança. Não se esqueça a máscara. Não se esqueça a máscara. Ora, Gilson Adão, ligo a partir de Luanda, e Salvador Ngovena, ligado da vila de Massingir, em Gaza, Moçambique. Ora bem, Gaza também é bonito. Tem ali o Xaixai, ali junto ao rio Limpopo. Tem a praia do Xaixai, a praia do Xonguena. Boas praias. E para quem vai para Inhambane, passa por lá. Eu sei que os inhambanenses dizem que a melhor coisa do Xaixai é que é a meio caminho entre o Maputo e Inhambane, e a melhor coisa da estrada do Xaixai é que leva a Inhambane. Os xaixaienses não concordam, os gazenses. Terra da boa gente, sem dúvida, bem bonita. Pronto, até à próxima, eu vou-me despedir. Fiquem bem.